Se nós queremos salvar um povo, precisamos plantar uma igreja no meio desse povo. Foi com esse pensamento que a ICEB iniciou seus primeiros trabalhos, com a chegada aí dos primeiros obreiros, com um ardor evangelístico, com muita força, com muito amor, que as igrejas nasceram. Conheça um pouquinho da história dessas primeiras igrejas, a partir das quais outras nasceram no Brasil e no mundo. Então, no fim do século XIX, vieram para o Brasil dois profissionais, dois trabalhadores, um canadense, o Jung, e um britânico, entre outros, logicamente, trabalhadores em mineradora. O britânico chamava-se Glass. O britânico era um cristão nominal, um cristão frio, alguma coisa do tipo histórico, mas não fervoroso, não comprometido. E o canadense já veio para o Brasil com a intenção de ser testemunha, plantar a igreja, pregar o evangelho. E um dos frutos da pregação, do anúncio do Jung, foi o Glass. Ele se converteu, tem uma história bonita, está editada essa história num livro, vocês podem procurar. E ambos então começaram a pensar em plantar igrejas. Muita coisa aconteceu, mas eles acabaram parando em São Paulo, talvez por questão de doença. O Jung não era uma pessoa muito forte fisicamente falando, tinha algumas questões. E aqui em São Paulo, então, eles começaram a pregação, o anúncio, e deu no que hoje é a Igreja Cristã Paulistana, oficialmente iniciada em 25 de agosto de 1901. Começaram a se reunir no Centro Velho de São Paulo, na rua Líbero Badaró. Essa igreja aqui, ICE Catalão, ela nasceu bem na sequência da fundação da denominação, né, em si. Quando nasce a Igreja Cristã Paulistana, em 25 de agosto de 1901, o Reginaldo Jung ficou lá em São Paulo e o Glass, Frederic Glass, movido ali pelo seu espírito aventureiro, veio para o interior de Goiás e a data marco para o início dessa igreja foi em 1902, 4 de maio de 1902. Primeiro, a igreja de Palmeiras começou por volta ou na década de 20, sendo organizada como igreja em 1928, mas ela já existia antes como igreja. E quando os missionários implantaram a igreja aqui, vieram alguns crentes de Cristianópolis, que já existia de Santa Cruz, inclusive crentes parentes meus, dos quais um era o meu avô, e eles edificaram residência daqui a 60 quilômetros, num local chamado antigamente de Córrego Fundo. E então os missionários, os pastores antigos da igreja de Palmeiras se deslocaram para esse sertão aqui, que sertão só no sentido de não ter gente, mas não é sertão, né? E fundaram então congregações antigas em Córrego Fundo, fundou outra congregação num lugar chamado Pouso Molhado, fundou uma congregação num outro lugar chamado Boi Vermelho, fundou outra congregação num local chamado Jaó e fundou congregação também na cidade chamada Edéia. A história de Cristianópolis era uma fazenda de um cidadão, José Pereira Faustino, tio do reverendo Esli Pereira Faustino. Ele doou o terreno. Aí havia um homem que era professor da escola primária, depois se tornou tabelião na cidadezinha também, e era o líder, e era o professor da escola dominical. Então eles investiram em leigos. Bom,
quando eles plantaram a Igreja Cristã Paulistana, não havia então esse conceito de formar uma denominação. Ele teve uma primeira iniciativa muito legal, eles tiveram, que foi de começar uma escola bíblica, de formação de pregadores aqui. Inclusive, o primeiro pastor a acompanhar o Jung aqui foi um pastor formado nessa escola bíblica aqui. Mas o Glass, ele tinha um fervor, um fogo missionário, e ele queria andar pela América Latina e pelo Brasil. Então, logo o Glass saiu como colportor, vendendo Bíblias e pregando o Evangelho. Foi assim que outras igrejas, que no futuro passaram a ser chamadas de igrejas cristãs evangélicas, começaram a nascer. A primeira delas, depois da paulistana, foi em Catalão, depois em Goiás Velho, e aí, por aí em diante. Foi assim que, algumas décadas depois, havia várias igrejas que tinham uma ligação entre si, por causa, especialmente, do Glass. Frederick, ele sai pelo Brasil na colportagem, vendendo Bíblias e anunciando o Evangelho. O Frederick, ele era alguém além do seu tempo, porque ele usava recursos como máquina fotográfica, projetor de slides coloridos. Já imaginou naquela época, no início do século XX, ele projetava, colocava um lençol ali na casa, projetava os slides de figuras bíblicas e contava as histórias, cantava hinos e ensinava o povo. Só que ele tinha essa preocupação de ensinar, de falar do Evangelho, de mostrar, mas ele não tinha uma preocupação só com a alma, mas ele preocupava com a pessoa em si, integralmente, e ele fez esse trabalho muito bem feito em diversas viagens a Goiás. Ele é um dos primeiros missionários a chegar nos Carajás em 1909, dia 26 de junho de 1909, ele chega na ilha do Bananal e ele encontra os índios Carajás. E ele prega o Evangelho e índios vão se convertendo, e ele vai transcrevendo a língua dos índios e ensinando ali, falando. E ele ia nas cadeias, e a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava numa cidade era visitar a cadeia pública. O Glass, ele não vem para pastorear, né? Ele fazia o seu trabalho de colportagem, distribuindo literatura cristã, bíblias e evangelizando, né? Esse era o principal objetivo. O Glass, ele vem para o interior e seguindo a estrada de trem de ferro. E aqui era justamente o fim da estrada de ferro. Por isso, esse lugar foi importante, né, para o pouso, para a parada do Glass. E fato interessante nessa história é que nós não tínhamos ainda a Sociedade Bíblica Brasileira, e o Glass, ele trazia as Bíblias da Inglaterra, da Sociedade Bíblica de Londres, né? E as Bíblias chegavam no Porto de Santos, lá no Porto de Vitória, e elas vinham no trem. Então, durante um bom tempo, aqui foi o depósito de Bíblias do Glass. O primeiro pastor depois foi o Ricardo do Vale, já em 1903. Que foi treinado, né, ensinado, formado pelo Reginaldo Young, lá na Cristã Paulistana, em São Paulo. Quando foi fundada a Igreja Cristã Evangélica aqui em São Paulo, do bairro da Liberdade, ela veio aqui para a Aclimação, onde está hoje. Mas tinha missionários aqui, que trabalhavam na evangelização em Jacareí e São José dos Campos. E aqueles missionários fundaram o trabalho em São José dos Campos, que resultou numa igreja próspera, como é até hoje, que se tornou uma região forte, pujante,
e firme. Aconteceu em 3 de setembro de 1915, por ordem do senhor. Bryce Hunker e a sua esposa chegaram aqui, compraram esse lugar onde funciona a igreja. Essa igreja, ela reconhece o trabalho que foi feito por eles. E existe aqui há muitos anos uma placa em comemoração e em gratidão ao trabalho que esse casal fez aqui na igreja. E de lá para cá, o Senhor tem abençoado. Esta igreja, ela foi celeiro para muitas denominações. Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, o pessoal que vinha aqui para tratamento de saúde, porque aqui era um polo de tratamento de saúde, doenças do pulmão, bronquite, tuberculose, coisas assim. Eles vinham e eram tratados aqui. E por vir, eles não tinham um local para cultuar. Então se achegavam aqui, recebiam todo o apoio espiritual da igreja. Também apoio logístico. Os membros sempre foram muito receptivos desde aquela data. Por isso essa igreja tornou-se uma referência para toda a cidade. É a primeira igreja evangélica em toda a cidade. E ela foi porta de bênçãos para todas as demais que hoje existem. Graças a Deus por isso. A Igreja Cristã Evangélica Central de Jacareí, ela completa nesse ano de 2022 115 anos de uma linda história que Deus tem nos permitido viver, e essa história contada pela sua soberania e bondade. Nós estamos aqui numa das igrejas mais antigas da nossa denominação. A Igreja Cristã Evangélica Central de Jacareí, ela foi fundada por uma missionária, a missionária Anna Andrews. Em outubro de 1906, ela recebe um grande desafio do missionário Bryce Hunker, que já estava com sede da UESA em São Paulo, para vir para Jacareí, uma cidade em potencial. Então ela vem nesse grande desafio para Jacareí e começa um trabalho de evangelização, algumas pessoas curiosas, também o ofício do seu trabalho de parteira, contatos com várias pessoas. Então, em 14 de julho de 1907, é realizado o primeiro culto público na nossa cidade de Jacareí, nesse trabalho pioneiro na região do Vale do Paraíba. Algumas pessoas nesse culto estavam de fato para quererem conhecer um pouco mais a Jesus, e outros curiosos para saber que novidade de vida era essa que estava sendo apresentada, tendo em vista a soberania e o domínio da Igreja Católica Romana. Uma vez que esse culto foi realizado, no encerramento desse culto, caiu uma enorme chuva de granizo. Isso destruiu pomares, hortas, jardins, e no outro dia o burburinho da cidade, atribuindo justamente essa calamidade da chuva de granizo ao culto protestante. E então ferozmente se intensifica a perseguição à vida da missionária e o início do trabalho do evangelho aqui na nossa região. A UESA, que é a União Evangélica Sul-Americana, que começou com Dr. Cale, que é da Igreja Congregacional, e ele, quando ele morreu, a esposa dele fundou uma outra missão, e que depois se tornou a UESA, União Evangélica Sul-Americana, que é da britânica. Entre os destaques que vem à minha mente, o Frederico Glass e o Reginaldo Young são personagens notórios, mas eu acho que os missionários ingleses, americanos e alguns canadenses tiveram um papel muito relevante. Nós fomos privilegiados por termos sido alcançados por homens de muita dignidade. A UESA, atual Latin Link, é uma missão que tem uma história de muita dignidade. Até que chegou um dia quando nós nos mudamos do Triângulo de Minas para Goiás.
E em Goiás estava em efervescência o trabalho iniciado pelos missionários da UESA. Anápolis ainda não tinha igreja, muitos lugares não tinha igreja ainda, mas ali já havia, em Anápolis, já tinha sido fundado um instituto bíblico, que começou a sua vida dentro do Hospital Evangélico do Dr. Fanstone. A UESA foi o pivô da coisa desde o princípio, desde os tempos mais duros. E foi ela que deu, vamos dizer, nascimento ao Couto Magalhães e ao seminário. Esse período inicial, ele é mais informal. Os nossos irmãos missionários vinham de igrejas diferentes, tradições diferentes, e por pertencerem a uma missão interdenominacional, a UESA, o propósito principal era anunciar o Senhor Jesus Cristo através da Bíblia, da palavra, e expandir o Evangelho com a plantação de novas igrejas. Não havia uma preocupação tanto teológica em dar um rumo doutrinário para essas igrejas que estavam surgindo. A essência, a prioridade era expandir o Evangelho e fazer Jesus conhecido. Que linda história, não é, meus irmãos? Que esforço, que dedicação, como Deus usou esses primeiros missionários, esses primeiros irmãos, primeiros pastores, como Deus abençoou estas primeiras igrejas, que semente frutífera tivemos ali nesses anos de formação das primeiras igrejas da ICEB. Compensa continuar sendo igreja, compensa continuar plantando igrejas, compensa continuar fazendo parte da história dessa denominação.